paz, muito bom estar aqui com vocês. Mesmo a gente ficando velhinho, não adianta subir aqui, não é fácil, né? Então, além do temor, a gente precisa segurar em alguma coisa para dar uma firmada, né? Porque subir aqui é se dispor, se colocar na vontade do Senhor, para que Ele fale conosco da forma que Ele deseja. Então, nessa noite, antes de compartilhar a palavra, eu queria dar um testemunho dessa palavra. Esse texto e esse personagem que nós vamos conversar hoje, essa palavra eu recebi do Senhor sentado lá no fundo, dezembro do ano passado, quando eu estava fechando a base no ano passado. E para mim foi muito forte o que o Senhor me trouxe, mas mais do que isso, o incômodo. Porque eu sentia que, como conselheiro, a Renata conselheira, a gente precisava alertar a base sobre algo muito importante, mas que ele se tornou muito simples e fugiu daquilo que é comum, que é o olhar. Só que a gente é muito pequenininho e a gente não sabe as coisas que Deus tem. E aí passou o ano e não pintou a oportunidade. E no acampamento agora da gestão, nós tivemos um tempo muito impactante, muito forte. E voltou de novo isso. E aí o Du não está aqui hoje, o Jardinski. Eu falei, cara, eu vou falar no seu nome lá. Porque o Du teve a experiência a qual eu tive a visão lá em dezembro do ano passado. E depois de um ano, poder compartilhar com vocês. Acho que foi no sábado lá, uma palavra, um tempo muito importante que a gente vivenciou. E aí o Du teve uma experiência com o Senhor, que é algo muito difícil da gente ter, mas ele conseguiu visualizar os olhos do Senhor. E ele caiu lá e não levantava, chorando, e ranho descendo, coisa nojenta. Mas o Senhor tratou com ele. E aí a gente teve uma mesa um tempo atrás, falei, Du, passou lá em dezembro, mas é impossível não ser vontade do Senhor que nós não possamos compartilhar isso com a base. Hoje é o penúltimo encontro, semana que vem finaliza. E com muito amor, com muito carinho, mas também com muito temor. E nós já nos colocamos à disposição de vocês, como foi esse ano inteiro, para que vocês possam refinar o olhar de vocês para esse novo tempo, para esse novo ciclo. Tem eu já li em alguns lugares, já vi algumas pessoas falando de grandes homens da Bíblia, por exemplo, Noé. O que Noé viu, o que ele enxergou a ponto dele construir a arca? Provavelmente vocês já ouviram isso. O que Moisés viu para ele conseguir desafiar, naquele tempo, o maior império que existia na terra. Loucura. O que José do Egito viu para que ele conseguisse perdoar os irmãos aquilo que os irmãos fizeram para ele e também se levantar para um tempo de luta e ele conseguir mudar o destino de duas nações, não só a que ele servia naquele tempo, mas também a nação que precisou descer ao Egito. O que Davi viu para encarar um gigante que o exército inteiro de Israel não encarou? E aí a gente vai tendo várias pessoas, vários grandes homens. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você, que ela poderia ser até o final da ministração, o final da palavra. O que você tem visto? O que você tem olhado? Ou melhor, o que você não tem visto? O que você não tem alcançado com a sua visão?
a reflexão é buscarmos entender qual é a perspectiva do Senhor para nós. Eu queria que você fazer um exercício, e ele não vai ser, provavelmente não vai ser muito gostoso, mas quero desafiar vocês a um exercício. Quero convidar vocês a ficarem de pé agora, por favor. A dinâmica seria com pessoas que você não conhece, mas primeiro que eu não gosto de ficar falando para falar com o outro, mas como sou eu que estou aqui, tá mais fácil. Quero que você escolha uma pessoa, pode ser a pessoa que está do seu lado, e nós vamos orar para ter esse tempo de palavra, um exercício. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado, olho no olho. Já pode fazer isso. Se você não fizer isso, eu vou chamar você para fazer isso comigo aqui. Então não fique sozinho, não arrisque. E aí eu quero convidar você a um tempo de seriedade. Por favor, olhe nos olhos de quem você está agora fazendo essa dupla, por favor. Os homens virem de frente, não é para ficar de lado, não. Beleza? Focou? De olhos abertos nós vamos orar agora. E eu quero que você continue olhando para essa pessoa, nos olhos dela. Olhe nos olhos dela, por favor. Mantenha fixos os seus olhos nessa pessoa. Paizinho, nessa noite nós nos colocamos aqui, Pai, para vivenciar a sua vontade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Nós fechamos esse tempo, Pai, esse ciclo nesse ano, pedindo com que o Senhor, Pai, nos faça perceber, Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós sabemos o quanto é difícil um olhar, mas hoje, Senhor, nós queremos nos direcionar ao Senhor, em nome de Jesus, para conseguirmos olhar, Pai, aos Teus olhos, Pai. Que essa noite, Pai, nós sejamos levados, ó Deus, a ouvir a Tua voz, sensíveis, Deus, ao Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Tem um personagem bíblico que eu sou apaixonado nele. Se eu pudesse, se o Senhor me permitisse escolher um personagem e voltar no tempo e vivenciar o período bíblico, eu queria ser João. João, discípulo. E é dele que nós vamos falar hoje. João não é muito falado, não é um personagem tão trabalhado. Os textos dele são trabalhados, mas ele, como homem, como personagem, ele não é muito trabalhado. E João foi possivelmente o homem que conseguiu olhar nos olhos de Jesus fixamente. Foi o homem que conseguiu, desde o primeiro momento até o final de sua vida, fazer aquilo que nós deveríamos fazer constantemente. Vocês já perceberam que, e aí não estou criticando, é só um cuidado que a gente precisa ter. Vocês já perceberam que a gente no culto, normalmente a gente fala assim, estou sentindo a presença do Senhor, Senhor vem. Ou então assim, vou invocar o Espírito Santo. E o grande erro que a gente comete é que nós esquecemos que a presença do Senhor e a presença do Espírito Santo, ela é constante nas nossas vidas. Nós temos olhado para o Senhor especificamente no momento cultico ou no momento específico ao qual nós somos chamados a olhar para Ele. E temos esquecido da caminhada do ordinário, que é aquela caminhada lavando louça, dirigindo, trabalhando, ministrando como eu estou agora, sensível àquilo que o Senhor olha e àquilo que Ele nos direciona. E João,
foi aquele que vivenciou as 4 estações que nós precisamos ter nas nossas vidas. Então hoje eu quero convidar você a perceber, a olhar para a sua vida, a ponto de perceber qual estação que você está vivendo com o Pai. Qual é a estação que você está vivendo com Cristo, a ponto de perceber aquilo que Ele deseja para a sua vida. Nós vivemos num tempo onde a superficialidade das coisas ela é tão grande. Qualquer pessoa que eu chamar aqui agora e soltar um assunto aleatório, qualquer assunto, vai conseguir falar em uns 10 minutos do assunto. Só que o grande problema é que depois desses 10 minutos, não tem mais nada para entregar. E a gente tem feito isso com muitas coisas, e até pode acontecer. Mas tem um assunto, uma pessoa, que a gente não pode cometer esse erro. É a superficialidade de relacionamento com Jesus. O olhar de Cristo para as nossas vidas, ele é muito mais somente do que uma expressão física. A ideia do exercício aqui, de olharmos um para o outro, é porque nem isso ultimamente a gente tem feito. Parar, olhar no olho do outro, conseguir ouvir aquilo que ele tem para falar. Nós estamos aqui na multidão, mas é fato que provavelmente tem pessoas aqui que estão se sentindo extremamente solitárias. Extremamente solitárias. Acho que foi o pastor Carlito Paes que, numa das ministrações dele, ele falou sobre o grito de pessoas no meio da multidão. Pessoas que estão sofrendo sozinhas e não conseguem ser enxergadas. E eu quero convidar você a caminhar como o apóstolo João caminhou, que essa noite a gente consiga olhar nos olhos daquele que foi o nosso Salvador, a ponto de não ser somente como ele foi chamado. Todos sabem, João foi chamado de o discípulo amado. O nível do cara, o sarrafo do cara é altíssimo, porque ele foi chamado de amado por aquele que conhece a plenitude do amor. Só que João, ele não é só o discípulo que foi amado, mas ele é o discípulo que correspondeu ao amor de Cristo pela vida dele. Entrarmos aqui como nós temos entrado, e eu tinha pedido tinha slide para colocar aqui, passei a semana no PowerPoint. Olha, vai ter oração. Tinha um material pronto para vocês seguirem melhor, mas... Gente, deu muito trabalho fazer isso aqui. Nossa. Não fui eu que fiz daí, foi o meu sócio. Inteligência artificial. Olhar para Cristo é mais do que somente vivenciar momentos culticos, momentos de atividade, momentos ao qual a igreja nos traz e a banda top tocando, uma ministração com o time aqui que nem hoje topíssimo. Nós somos levados a um nível de adoração maravilhoso. Mas hoje eu quero convidar você a olhar ao Senhor, olhar para Cristo como João olhou. João vivenciou 4 estações, e são elas que eu quero convidar você a olhar comigo. O olhar, ele começa com algo que é muito importante, que é a expectativa. Existem 3 expectativas. A primeira delas é a minha expectativa com as coisas. A segunda é a expectativa das pessoas com relação a mim. E esse é um dos pontos que mais tem, vou usar o termo machucado a gente, tá? E nós temos esquecido que a maior expectativa que nós precisamos vivenciar é a expectativa de Jesus com relação às nossas vidas. Talvez nós estejamos perdendo tempo
gastando coisas, gastando a igreja, gastando quem está do nosso lado, e nós não estamos percebendo que nós estamos vivendo uma expectativa errônea, uma expectativa que não é a correta. O nível de decepção, ele é grande, porque nós temos esquecido de fazer como João fez, olhar as expectativas do Senhor com a vida dele. Expectativas, elas são alcançadas através das perspectivas tomadas. Perceba que normalmente quando a gente escolhe alguma coisa e ela dá errada, é porque a gente olhou numa perspectiva que ela não ia atender aquilo que a gente esperava. Ontem nós fomos fazer uma visita no GF e a gente trocando ideia e eu estava falando disso. Até na forma de nós nos vestirmos, não é a forma que a gente queria estar vestido. Eu me visto para que o outro ache que eu estou num jeito legal, estou na moda. Confesso que se eu pudesse, eu ia estar de chinelo aqui, mas eu vim de camiseta e calça que eu uso todo dia mesmo. Por isso, nós precisamos nos colocar na perspectiva que é colocada conforme a vontade do Senhor. E perspectiva são formas de nós vermos aquilo que nós precisamos alcançar. E como que isso vai se encaixar na direção de Jesus? E como que João vai servir para a gente como esse modelo? Então, 4 estações que nós vamos caminhar com Jesus. Nós vemos momento, nós vemos tudo cronologicamente, mas Jesus vê tudo com muito propósito. A minha vida, a sua vida, ela tem um propósito. A grande dificuldade é que nós colocamos as nossas expectativas no lugar daquilo que o Senhor coloca. Então nós não temos sensibilidade para ver o propósito nas nossas vidas. Nós costumamos enxergar problemas, e o Senhor tem visto em nós processo. A gente não tem paciência para aguardar as coisas acontecerem conforme o tempo devido. Esse ano, até agora, eu cheguei próximo de 80 homens que eu tive tempo de mesa para sentar, para conversar, pelo menos uma vez. Não fiz uma estatística, mas a maioria dos homens, todos eles, próximo aí de uns 90% talvez, todos eles têm grande dificuldade em saber quem realmente são, frente àquilo que eles tentam passar de imagem. Então nós temos vivenciado muitos personagens, e nós temos feito personagens para atender coisas que não são perspectivas do Senhor para as nossas vidas. Então eu não sei qual é o seu chamado, mas é fato que o Senhor tem um chamado para a sua vida. É fato que o Senhor tem algum ministério para que você sirva. Só que nós temos deixado isso de lado e temos tentado fazer outras várias coisas e não temos sido refinados, sensíveis, alertas para aquilo que o Senhor tem de processo nas nossas vidas. Tenho 50 anos. Eu fiquei muito decepcionado de não conseguir compartilhar essa questão do olhar com vocês no ano passado. Conversei com os meninos já da gestão sobre isso. Achei que não dá para eu conversar isso. Mas o Senhor tem o tempo dele para as nossas vidas. Viver o processo. Nós temos visto muito limitações também. Eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Mas os maiores discursos que eu tenho ouvido, e me perdoe, tá? Se alguém tiver aqui que falou isso para mim, não foi pensando em você. Mas sempre o que o Senhor tem para a vida é um negócio gigantesco, assim. Não, eu fui chamado eu vou fazer missões e eu vou lá para a África. Mas nunca a pessoa se coloca para fazer missão do ladinho aqui. Ela nunca está pronta para estar alerta agora no momento de culto para aquela pessoa que está sozinha,
para aquela pessoa que está vindo visitar, pronto para entender, olhar e colocar a mão nela, para que ela saiba que eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, para que você seja recebido, amparado, protegido. O Senhor, em vez de ver limitações, o Senhor vê potencial em cada um de nós. Não interessa o tempo, a idade, o quanto você estudou, o quanto você fez, não interessa. E nós temos visto o hoje. A gente quer tudo para hoje. Mas o Senhor é aquele que viu desde a criação. Ele criou. Ele sabe o que está acontecendo agora. E Ele já sabe o que vem pela frente. O meu convite é para que estejamos sensíveis a olhar o que João viu, a ponto de descansar no ponto futuro. Aquilo que o Senhor tem lá na frente e que nós estamos desesperados para o hoje. Mas o Senhor precisa que cada um de nós passe pelo hoje. Neves, se não passar pelo hoje, não tem amanhã. O caminho pode estar meio desviado. Talvez a grande dificuldade nossa é parar com esse turbilhão de coisas, dar uma acalmada, respirar um pouquinho mais fundo e ter um tempo para ouvir, como João fez, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. 2026 está pertinho. Eu, na verdade, não ligo muito para essa mudança de... Não lembro nem o nome do negócio, calendário. Sinceramente, só tem que pagar coisa no começo do ano, mas eu não sou romântico com essas coisas. É só estar continuando, está tudo bem, vamos fazer o que tem que fazer. Mas é um novo ciclo que se inicia, vou tentar ser bonzinho. É um novo tempo. Perceba aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a sua vida. E aí eu quero pedir para mudar o slide, por favor. Perceba o quanto o Senhor tem. Pode já colocar o outro, por favor. Primeiro olhar de Jesus para as nossas vidas é o olhar que nos chama. Texto de João, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Diz que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês buscam? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Ou a tradução para a gente seria: onde você mora? E o Senhor respondeu: Vinde e vede. Então foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Essa primeira parada, essa primeira estação, muito provavelmente muitos de vocês estão passando por ela agora, que é o primeiro amor. O Julião não está aqui não, né? O Julião não está, né? Eu ia usar ele de exemplo. O Julião é um grandão, bem fartão, carecão. Ele acabou de se converter e ele foi tomado pelo primeiro amor, coisa mais linda que tem. E a gente tem sentado, tem tido tempo de mesa. E ele se batizou semana passada. E é tão lindo quando a gente dá esse primeiro olhar com o Senhor Jesus, porque essa primeira estação é o momento que nós somos chamados a caminhar. No texto, se a gente parar para prestar um pouquinho de atenção, Jesus é muito direto, porque eles estão perguntando aonde que ele iria, para onde que ele iria, e ele fala: estou indo para minha casa, vamos. Eu tenho certeza que para muitos aqui, o Senhor fez exatamente dessa forma. Sondou seu coração e falou assim: vamos caminhar? Vamos para minha casa? E o legal de João é que João, antes de encontrar ao Senhor Jesus,
Eles ouviam falar desse Jesus Cristo, que esse era o Cordeiro de Deus, esse era o Messias prometido. E ele caminhava com João Batista, ao nível de João. O cara estava caminhando com João Batista. Quando ele descobre e ele entende que esse que vem, esse é o Messias, esse é aquele que veio para mudar a vida de todos os povos, de todas as nações, para mudar a minha e a sua vida. Rapidamente ele pergunta: onde é a sua casa? E Jesus rapidamente fala assim: vem comigo. Se a gente olha o texto com mais cuidado ainda, provavelmente isso aconteceu de manhã. Sabe o que João e outra pessoa que estava com ele faz? Os caras vão para a casa de Jesus. E diz o texto que eles ficam até o final da tarde, comecinho da noite. Sabe o que é mergulhar em Jesus? Sabe o que é nós nos colocarmos numa posição de entender o quanto é valioso nós estarmos perto dele? O que nós temos feito nessa primeira estação é um agito, e daí não tem nada a ver com o que a igreja foi provocada esse ano, né? O pastor anunciou a palavra que a igreja recebeu, né? Que nós íamos chacoalhar a cabeça, que a gente ia ficar muito doido por coisas novas. Esse chacoalhar de cabeça aqui é outro que eu estou falando. Eu prefiro olhar para tudo, assim, sabe? Eu olho para tudo, mas eu não olho no melhor olhar, no olhar mais lindo, no olhar que eu não deveria nunca tirar os meus olhos, que é o olhar de Jesus. E é nessa hora que a gente tem se perdido, e é a hora que a gente assusta, e a gente não sabe para onde está indo, e aí eu começo a ter dúvidas, mas agora não é hora de ter dúvidas, é hora de seguir o Senhor. Esse olhar de Jesus nessa primeira estação de relacionamento, ele não é um olhar só de chamar, mas ele é um olhar de relacionamento. Eu queria que você sondasse, se você sente que você está nesse momento, sondasse o seu coração a tempo de perceber se talvez você tem deixado de olhar para aquele que precisa ser olhado. Eu comentei no acampamento com quem estava lá na sexta-feira, que a percepção que eu tenho, e vou abrir meu coração, a minha geração ela deixou passar uma coisa muito grande no Brasil. Nós tivemos a possibilidade de vivenciar um avivamento gigantesco, só que nós fomos muito céticos, muito frios, muito religiosos. E a geração de vocês, e acho que até por isso que eu fico perto, porque eu quero ir no vácuo ainda, porque ainda dá para curtir um pouquinho. Vocês são a geração que estão vivenciando isso já. O tempo de adoração, de mocidade, o tempo de oração que vocês têm vivido, igrejas e igrejas gigantescas não têm vivido isso. Não se percam no olhar que chama ao caminhar, chama para estar junto. Tem um grande pensador chamado Jim Rohn. Vocês também já ouviram frases dele. Ele é o cara que fez aquele estudo de que, na média, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós passamos o tempo. Esse primeiro chamado tem muito a ver com quem nós estamos buscando estar perto. Com quem que você tem caminhado? Com quem que você tem sentado? Você tem disponibilizado tempo de mesa? Com quem? Quem você tem ouvido? Quais os conselhos você tem absorvido? Quem são as pessoas que têm entregue para você as perspectivas de caminhada? Quem é o olhar, por isso o exercício aqui, quem é a pessoa que quando você olha nos olhos dela, você consegue enxergar Jesus nela? Você consegue olhar naquilo que ela fala na sua vida, ter a certeza de que é Jesus falando contigo? Nós temos escolhido muitas coisas, menos aquilo que mais importa para nós.
Você se lembra do dia que Jesus te chamou? E aí eu estou perguntando para você pensar. Você se lembra o dia que Jesus te chamou? Aquele dia especial. E você tem vivido como quem responde a essa experiência nesse dia? Ou você pisou numa outra instância de vida a qual talvez você não tenha mais esse amor pulsando no seu coração? Sensibilidade com o Espírito Santo para que nós consigamos ouvir a voz do Senhor. Pode pôr mais o segundo olhar, por favor. O segundo olhar que João vivenciou, e é o convite para que nós olhemos. Pode mudar, por favor. Mudar não, colocar. O olhar que ensina, João vivenciou isso na caminhada dele, daí no período quando eles caminham ministerialmente. E aí, provavelmente, muitos aqui estão vivendo esse tempo. É a qual a gente já entendeu o que o Jesus quer nas nossas vidas, a gente já está sintonizado com as coisas que Ele tem nos levado, e agora é hora de, então, praticar as coisas com o Senhor. Vamos nos exercitar. O que eu preciso? Eu preciso fazer a escola do Éden. Por sinal, se você não fez a inscrição, você está dormindo. Texto de João 13, 23, diz que, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Esse é João. Um outro texto, Marcos 9, 38, 39, fala: Mestre, vimos certo homem expulsar demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus disse: não o proíbas. A palavra-chave para esse segundo tempo de olhar é a caminhada de discipulado. Me perdoe, eu faço até aqui um desafio, se você quiser, a gente senta para conversar. Se você entende que discipulado não é algo que venha do Senhor Jesus, eu pago um lanche, que vocês quiserem, mas eu lanço esse desafio. Ninguém caminha sozinho. Não há possibilidade de caminhada que não seja por coletivo. Não há possibilidade de vida que ela não seja uma caminhada de viagem, vida vivida na vida, se não for vivida com Cristo e com aqueles que andam em Cristo. Muitos projetos, eles caem, eles não avançam, ou até projetos que eram projetos da gente passam para outras pessoas, e a gente fica com raivinha, e a gente não entende que isso é porque nós não estamos sensíveis a entender que nós não queremos caminhar da forma correta. João era um discípulo que ele era muito presente. Você sabe o que é um homem se reclinar no peito de outro homem? É algo quase impossível de acontecer. Não sei se vocês já perceberam um homem cumprimentando o outro, né? É que não tem um perto aqui para eu cumprimentar. E aí, beleza? Tá. Um homem reclinar no peito do outro é um sinal de que o cara quer tanto estar próximo daquele que é a coisa mais importante da vida dele. E o que a gente tem feito ultimamente, muitos de nós, eu faço isso constantemente, é uma luta para que eu não continue fazendo, é nós fazermos como João fez. Tem textos no Novo Testamento que vão falar que ele era impulsivo, lá em Lucas 9, que ele era exclusivista. Você já viu a pessoa que ela quer você assim? Ela te quer muito assim, se pudesse, ela te colocava no colo e você não saía mais de perto dela, sabe assim? Só é meu amigo, assim, não é mais de mais ninguém. É só
só minha, meu. Já viram? João tinha isso, assim, de tanto que ele queria Jesus, ele era até exclusivista. Isso não é saudável, tá? Mas ele foi moldado a não ser mais. Marcos diz que João era ciumento. Ele tinha um nível de relação com Jesus que ele é ciúmes. Ciúmes esse cara aqui. Como que pode? Mas João foi aquele que, 1 João, daí 1 João 4,7, ele nunca endureceu o coração dele. Ele sempre esteve com o coração dele pronto e preparado para ser corrigido, para ser alinhado, para ser direcionado a algo importante que o Pai deseja para a vida dele. Pense aí, se você teve um projeto, um sonho, algo que você queria muito, que você falava assim, cara, Deus me deu isso aqui. E aí eu quero que agora você trabalhe na sua mente e no seu coração sobre isso. Se você se colocou na posição de alguém que está pronto a ser ensinado, a ser... Sumiu uma palavra aqui, Rê, que eu estou querendo usar. Não ensinado, não está vindo, enfim. Hã? Moldado? Nessa linha. Já percebeu como que a gente é tão birrento a ponto de querer falar para o Senhor, não, Pai, é isso aqui, não é isso aqui. É A, não é B. E a gente vê uma bagunça ministerial acontecendo, uma bagunça na igreja, uma bagunça para quem é liderança, uma bagunça para a gente mesmo, uma bagunça a qual a gente provavelmente não, o inimigo dá risada, porque ele não precisa fazer nada, porque a gente mesmo escolhe o caminho errado, e a gente mesmo dá cabeçada, e a gente mesmo faz um monte de coisa para que o caminho não seja seguido da forma correta. Isso se chama imaturidade. Então, por mais que você tenha seguido o caminho com o Senhor, primeira estação, a segunda estação daquele que ensina é algo que você, e não interessa a sua idade, você tem que estar muito preparado para o ensino, para aquilo que você precisa vivenciar. Nós costumamos ter uma dificuldade com o coletivo. E aí, com muito carinho que eu vou falar aqui, mas nós nos colocamos numa posição de tanta altivez que a gente não consegue ter sensibilidade para aqueles que estão se achegando. Essa igreja, como todas as outras, mas essa aqui, eu gosto de falar isso muito no discipulado, no encontro com os homens. Isso aqui é um hospital regional. Aqui é casa onde as pessoas vêm buscar cura, buscar segurança, buscar mudança de vida. Quantidade de pessoas que chegam desesperadas aqui, precisando que nós estejamos plenamente capacitados para tocar essas pessoas, olhar para essas pessoas, ouvir essas pessoas. Ela é tão importante, mas com a nossa altivez de eu sou, eu faço, eu canto, eu toco, eu ministro, eu coordeno, eu sou gestor, eu sou pastor, eu sou, sei lá. E a gente esquece de que nós precisamos nos colocar numa outra posição, muito diferente dessa altivez. E aí eu te pergunto, será que nós temos deixados ser ensinados por Jesus? Será que nós temos nos permitido ser corrigidos por Ele? Será que eu tenho me inclinado no peito, no coração de Cristo, a ponto de ter uma sensibilidade tão grande de conseguir ouvir o coração do Senhor? Ou eu apenas sigo longe, eu apenas sigo à distância, fazendo aquilo que eu acho que é melhor?
terceiro olhar de João é o olhar que ensina, olhar que confronta. Terceiro olhar. E aqui um texto que eu acho extremamente impactante, João 19, vou ler um pedacinho só, 25 ao 27. Ora, estavam junto à cruz de Jesus, a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse a João: eis aí a tua mãe. Chega uma etapa das nossas vidas que a gente está naquela caminhada de fidelidade. A caminhada onde a gente passou pelas dores, a gente entende, às vezes o irmãozinho machuca a gente, mas a gente consegue entender que ele está passando pelos problemas dele, que ele está com dificuldade de enxergar ainda. Às vezes a igreja machuca a gente, às vezes quem mais nos ama nos machuca. Mas, assim como João fez, todos se lembram que na cruz, todos os discípulos, todos eles, nenhum ficou próximo de Jesus. Só João se manteve próximo. João foi aquele que manteve o olhar, e aí isso me dá uma vontade de chorar tremenda, porque ele via o amado na cruz. Jesus já tinha falado o porquê precisava de tudo aquilo. Só que João foi o único que continuou olhando aos olhos de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem sentir o que eu sinto toda vez que eu penso nisso, nessa situação. Mas olhar para a pessoa, eu tive uma experiência, por exemplo, minha mãe sofreu com câncer. Uma das coisas mais difíceis que tinha era olhar para os olhos da minha mãe e saber a dor que ela sentia. Minha mãe teve um tumor que foi na medula óssea, então cada hora saía tumor numa parte do corpo dela. E a luta foi muito grande, foi uma luta muito difícil. E eu me recordo que olhar para os olhos da minha mãe era tão difícil, porque eu sabia a dor que ela sentia. Chegou um tempo onde minha mãe só conseguia tomar aquele remédio bem forte, que já esqueci o nome também. Morfina. Era só morfina, e mesmo assim, ela falava bem mansinho, ela falava: ai filho, melhorou um pouquinho. Eu sabia que não estava melhorando mais a dor dela. Agora eu te convido a viajar comigo, a João olhando para a cruz, olhando para os olhos de Jesus, vendo toda a dor que ele estava passando, olhando e sabendo que provavelmente ele não tinha força, ele não tinha nada para fazer mais ali, que Jesus estava pagando um preço tão grande, tão difícil, exatamente pela vida dele, e agora era a hora dele se manter firme no máximo daquilo que ele podia. Hoje eu quero te convidar, e talvez chegando no final do ano, eu vou tomar liberdade de falar dos meninos da gestão. Rapaziada extremamente cansada, tá tudo bagaçado. Só a capa da viola. Mas é tempo de fazermos como João, entendermos que apesar da dor, que apesar da luta, é tempo de fidelidade. A gente estava até falando agora há pouco ali. É tempo de nos mantermos naquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. O que o Senhor confiou para você? Quais são os desafios que o Senhor entregou para você? Quais são as lutas que você tem vivido? Será que é tempo de largar e deixar? Será que é tempo de nós nos virarmos para o olhar de Cristo? De toda a caminhada que nós tivemos até aqui? Será que é tempo da gente sair berrentinho, nervosinho, bravinho ou é tempo de nós seguirmos o exemplo de João e nos mantermos firmes nessa caminhada?
Será que você tem sido confiável a ponto de chegar de frente para a cruz e saber que você não tem mais capacidade de fazer mais nada? E confiar que Jesus disse assim: mantenham-se firmes, porque o reino está sendo inaugurado. E aí João vai ser o quarto olhar. João vivencia, ele foi a única pessoa, eu estou pulando aqui o texto, mas é a única pessoa que viu o reino sendo inaugurado através de Cristo na cruz. Foi o cara que vivenciou Cristo falando assim: eu vou, só um pouquinho, eu vou só um pouquinho, eu já vou voltar, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Olha isso. E depois velhinho, e aí pode até colocar já o quarto olhar, por favor, a quarta estação, quarto olhar, enfim, é o olhar que restaura. Cristo não é só presença de milagres nas nossas vidas. Cristo não é só aquele que vai entregar a pessoa especial que eu desejo. Cristo não é só aquele que vai entregar a melhor empresa, o melhor trabalho. Ele não é isso. Só isso, na verdade. Cristo, aquele que foi para a cruz pelas nossas vidas, de tal forma, com tanto amor, é porque Ele é aquele que é a presença constante nas nossas vidas, independente do que aconteça. A síntese do que eu quero convidar você a refletir é que permanecer em Cristo é muito maior, é muito mais profundo do que qualquer cruz que você esteja passando. Continuar firme na gestão é muito mais importante do que o seu cansaço. As lutas na empresa são muito pequenas pelo tamanho daquele que te colocou lá. Cristo nos coloca na caminhada, na percepção de vida para coisas muito maiores, para que nós possamos vivenciar a quarta estação, que é aquele olhar que nos restaura. E eu quero ler com vocês Apocalipse 9 até o 19. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele, sobre mim, colocou a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte, as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que serão, e as que hão de acontecer depois dessas. Sabe o que rolou, cara?
João foi o discípulo mais novinho, foi aquele que caminhava bem já estava com João Batista. E aí o cara rapidamente, quando ele percebe quem é Cristo, ele vai com o Senhor. Primeira estação. Se você está vivendo isso, se fortaleça nisso. Busque a segunda estação, que é aquela do caminhar e entender o que tem que ser feito, aprender aquilo que tem que ser aprendido, estudar o que tem que ser estudado, se dedicar na palavra. Terceiro ponto é aquele a qual nós, maduros já de caminhada, já sabendo o que tem que fazer, a gente está firme, sólido. E aí eu te pergunto, a sua base está sólida para suportar a cruz? A sua base está bem estruturada para você ser o único para encarar o maior desafio do seu ministério? E aí, a quarta estação, João estava na ilha de Patmos já bem velhinho. Todos os outros discípulos e seguidores mais destacados já tinham morrido. Na verdade, já tinham sido executados. Todos eles foram martirizados. Sabe o que é martirizado? Não é só uma execução. Martirizado é fazer com que a pessoa morra sofrendo muito, de uma forma que seja muito marcante, não só para ela, mas para quem vai ver também. E aí João está sozinho já, numa certa idade, na ilha de Patmos, achando que ele está lá já esquecido, achando que ele não é mais ninguém, achando que o ministério dele já se foi, e tentando entender o relacionamento, porque quando fala o texto que ele está, nesse momento, ele estava no momento de culto preso. Sabe o que é isso? É buscar os olhos daquele que ele ama, mesmo quando a gente está no local mais difícil das nossas vidas, mesmo achando que aquilo que a gente tinha de chamado de ministério, ele já se desgastou, já não tem mais sentido. E aí, algo maravilhoso para as nossas vidas. E aí eu quero dizer para vocês que é fato isso, fato, porque eu tenho vivenciado isso, por mais cético que eu seja, por mais brucutu que eu seja, o Senhor sempre vem, como Ele veio para João, Ele sempre está atrás da gente. Sabe o que isso significa? Ele nunca tira os olhos de nós. O seu olhar é constante nas nossas vidas. O olhar do Senhor é constante na sua vida. E a ovelha sabe a voz do pastor. E o filho sabe a voz do pai. Eu quero terminar esse tempo com vocês, convidando você a esse exercício. Todo exercício nos leva a uma prova, que por mais simples que tenha sido esse tempo de ouvirmos a voz do Senhor, que nós não tenhamos esse tempo, essa noite, somente como um exercício, mas que a minha oração, o meu joelho, o joelho da minha esposa, o joelho dos pastores dessa igreja, o joelho de homens e mulheres mais velhos, é para que vocês sejam testados à prova, para que vocês possam testemunhar a voz do Pai que vem por trás. E quando nós fazemos o movimento de nos virarmos aos olhos do Senhor, nós possamos, sem dúvida nenhuma, enxergar o reino consumado, a glória da segunda casa. Que você possa, e aí eu já estou orando pela sua vida, que você possa vivenciar a experiência de uma caminhada que ela tem começo, que ela tem um meio e que ela tem um fim. João, porque amou, João, porque se dedicou, ele teve a possibilidade de enxergar algo que nós só vamos conseguir enxergar quando nós formos com o Pai. João viu isso em vida. João viu o começo, João viveu o meio e João viu o fim. Olha a honra de João. Eu quero te desafiar a buscar ter essa honra com Jesus. Que o ano de 2026 seja o ano a qual vocês se lancem nesse olhar.
no olhar daquele que clama a presença de vocês, pessoal, de intimidade. Que vocês se fortaleçam na caminhada e possam chegar lá no final e descansar como João descansou. João não foi martirizado. João descansou velhinho, morreu de velhinho, morte morrida, como dizem os mais velhos. Normalmente a gente termina o culto chamando galera, convidando você para o altar. Eu não vou convidar ninguém para o altar. Aqui hoje eu tenho certeza que vocês são maduros o bastante, mesmo aqueles que estão na primeira estação, são muito maduros para se colocarem numa posição de tomar atitude conforme o Senhor deseja. Se você tem tido muita dificuldade na primeira estação, eu quero orar com você para estabelecer uma primeira estação mais saudável. A estação daquele que tem sido chamado. Se você está na segunda estação, que é a estação do ensino, daquela correria, do aprendizado, também quero orar com você para esse tempo ser estruturado para o ano de 2026. Se você está no tempo de confronto, de confrontamento, de lutas, de dificuldade, eu tenho muito isso assim, ou eu sou muito amigo ou dá ruim assim, ou dá treta assim, dá briga assim. Eu sei que muitos aqui têm passado por isso, eu sei, com certeza, mas essa não é a linha a qual os olhos do Senhor têm nos direcionado. Que essa seja uma noite de restabelecimento de relacionamentos, de propósitos que o Senhor colocou nas nossas vidas. Sabe, lembra aí, relacionamentos que começaram, ministérios que foram começados, projetos profissionais que foram começados, pessoas que estão longe batalhando sozinho, estudando sozinho. Eu sei que tem muitos aqui que estão fazendo isso. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro e só a gente e Cristo sabe o que está rolando. Mas o meu convite para essa noite é que nós caminhemos para enxergar a glória da segunda casa. Queria convidar você a ficar de pé. Se você quiser vir para o altar, fique à vontade. A galera da intercessão está aí. Tem homens e mulheres que vão ter muito prazer de orar com você. Eu sou daqueles que eu não perco tempo mais. Eu perdi muito tempo da minha vida não indo na direção que eu preciso ir. Meu convite nessa noite é que você tire essas barreiras, essas coisas que têm atrapalhado. Que seja um tempo de olhar para os olhos mais lindos que estão chamando você para restabelecer uma caminhada com Ele. Normalmente no altar a gente pergunta, a gente faz o apelo, e eu não gosto disso. Eu gosto de fazer um convite. Não sei se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor como seu Salvador. Quero te entregar o maior convite que você pode ter na sua vida. Não vai ter outro. Pode tentar qualquer coisa, não tem. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, eu quero muito orar com você. Muito, muito. Mas eu sei que aqui todos estão em uma das 4 estações. Eu quero muito orar com você. Muito mesmo. Se você não quiser também, fique em paz. É você com o Senhor. Amém? Senhor, nós queremos olhar, Senhor, de tal forma, Pai, com que a sua vontade, Senhor, seja como luz aos nossos caminhos. Nós terminamos, Pai, esse ano agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que ocorreu, por todas as lutas, pelas dificuldades. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que na maioria das vezes nós viramos a nossa face
e não olhamos nos teus olhos, Pai. Mas essa noite, Pai, de forma especial, nessa noite, Pai, de forma muito especial, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor restabeleça, Senhor, essa intimidade em nós, primeiro individualmente, Senhor. Restabelece, Senhor, a intimidade da percepção de olharmos nos teus olhos e sabermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Para que a dor, Senhor, da cruz seja a dor, Senhor, que nós encararemos, Pai, de tal forma que nós possamos compreender, Pai, aquilo que nós precisamos alcançar. Aqueles que estão nesse momento, Senhor, passando pela primeira estação de vida, Senhor, que essas pessoas, que esses irmãos jamais percam, Senhor, o impacto do teu primeiro olhar, Pai. Que nós possamos nunca nos esquecermos, Pai, de onde nós viemos, de onde tudo começou, Senhor. Nós queremos caminhar contigo, Pai. Renova, Senhor, em nós o fogo do chamado, Senhor Jesus. Aqueles, Senhor, que estão no período da segunda estação, Pai, que nós possamos estar perto o mais suficiente possível de Ti, para podermos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos corrige, Pai, nos molda, nos ensina, Senhor. Que o Teu olhar, Pai, forme o nosso caráter, Senhor. Assim como João falou, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso mestre, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão passando, Senhor, pelo tempo de formatação de caráter, Pai, que o Senhor nos coloque aonde nós precisamos estar, que é na Tua presença, Senhor. A terceira estação, Pai, quando nós achamos que está tudo desabando, quando nós achamos que está tudo dando errado, quando nós achamos, Pai, que a nossa esperança se foi, que o nosso Messias se foi, quando nós achamos, ó Deus, que nada mais vai ficar de pé, Senhor, ó Pai, nos dá a graça de permanecermos em fidelidade, olhando para a cruz, certos, seguros, que o Teu olhar é que nos sustenta, Pai. Que o Teu olhar nos leve para a cruz, Senhor. Que isso seja inevitável na vida de cada um aqui, Pai. Senhor, que isso seja inevitável na vida de cada um aqui, Pai. Que isso seja, Senhor, de tal forma inevitável, Pai. Que o impacto da Tua cruz, Senhor, movimente, Pai, vidas que estão paradas, ó Deus. Que o impacto, Senhor, seja tão inevitável, Senhor. Que os ministérios explodam, Senhor, a partir de hoje, Pai, na Tua casa. Que o ano de 2026, Pai, seja o ano ao qual nós vamos honrar aquilo que o Senhor fez em nós, Pai. Pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser mudadas, Senhor. Pai, e por fim, Senhor, mesmo que alguns estejam se sentindo sozinhos, mesmo que alguns estejam se sentindo, Senhor, isolados, com o seu ministério desgastado, com o seu ministério, Senhor, sem já muita função, sem entender direito qual é a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, debaixo da autoridade dada a nós, Senhor, no altar, Pai, debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que possamos ver a Tua glória, que nós possamos ser, Senhor, restaurados, ó Deus, de tal forma com que possamos ouvir a Tua voz finalmente, e nesse finalmente enxergarmos a glória da segunda casa. Traz força, Senhor, para quem tem passado por luta. Traz força, Senhor, para aguentar o tempo que precisa ser aguentado. Traz força, Senhor, mesmo sabendo que a empresa está difícil, que o namoro está difícil, que o noivado está difícil, que o casamento está difícil, que a doença, Senhor, tem abatido, Senhor, que as coisas têm machucado, que as coisas que têm trazido engano, que as coisas, Senhor, que têm nos fazido, Senhor, nos estremecer, nós possamos, através do Seu olhar, termos a nossa visão restaurada, Senhor. É dessa forma que nós oramos, Pai. É dessa forma, Senhor, que nós entregamos essa noite a Ti, Pai. É dessa forma que nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor.
É dessa forma que queremos terminar esse tempo adorando o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor restabeleça em vocês o olhar de intimidade. Essa é a minha oração. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém? É o Rampula. Eu queria fazer fechar o tempo aqui. Posso? Vem cá, vem cá. Daí a gente entrega para a galera aqui. A gente teve aquela dificuldade de olhar. Eu olhei, teve olhares que foram lindos, assim, eu vi. Eu até segurei aqui para não nozinho na garganta aqui. Mas vi também olhares de muita dificuldade. Eu sei que a gente faz isso com Jesus. Quando a gente quer olhar para quem a gente ama, mas a gente não consegue olhar. Eu queria fechar agora convidando a pessoa que você olhou, para que agora você ministre sobre a vida dela. Quero convidar você a abrir um texto, que é o texto que os pastores ministram. A gente lê junto aqui. Abra agora, abra mesmo. 2 Coríntios 13, versículo 13. Beleza? Beleza? Normalmente a gente faz assim, que é mostrando para o mundo e para o mundo espiritual que nós recebemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje, você tem o privilégio de ministrar a bênção sobre a vida dessa pessoa que você olhou para ela. Ah, eu roubei você da Ana. Então, eu quero que você leia uma parte e olhe para a pessoa, mas você ministre sobre ela. Depois você lê a segunda parte e depois a terceira parte. Amém? Vamos lá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém? Deus os abençoe. Uma semana abençoada.